errado aqui a minha internet. Bom, boa noite a todos. Com muita honra que nós continuamos o evento da 25ª Semana da Engenharia Agrícola, proporcionado pelo PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras, juntamente com a coordenação do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. E nós temos o privilégio de receber hoje o professor Vasco Fitas para conversar um pouquinho com a gente sobre economia circular. O professor é associado do Departamento de Engenharia Rural da Universidade de Évora, é licenciado em Engenharia Animal, mestre em Ciências da Produção Animal e doutor em Engenharia Agronômica pela Universidade de Évora, pertence a várias associações científicas e profissionais e é revisor de revistas científicas, publicou diversos artigos em revistas científicas e técnicas e anais de congressos, foi diretor do Departamento de Engenharia Rural e reitor da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade de Évora, presidente do CIGR, Grupo de Trabalho 1, Habitação de Animais em Climas Quentes, coordenador em Timor-Leste do Programa de Cooperação entre Universidades Portuguesas e a Universidade Nacional, coordenador de pós-graduação, mestrado e doutoramento da UNTL, Universidade Nacional Timor-Lorosa. Bom, obrigada, professor, desde já. Os nossos agradecimentos por você ter aceitado esse convite. E agora eu passo a palavra para você. E desde já somos muito gratos pela participação. Com certeza. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a UFLA pela 25ª semana do Departamento e da graduação e da pós-graduação em Engenharia Agrícola. E também quero agradecer o convite que me endereçaram para poder participar e me juntar a vocês nesta celebração. O tema que vocês me sugeriram para falar é um tema com o qual eu estou a trabalhar atualmente. Já estou a trabalhar há alguns anos nele, que é a questão da economia circular. Pronto, é um tema que está bastante desenvolvido na Europa. É neste momento o nosso suporte e o nosso chavão para a sustentabilidade. Então, se me permitem, eu gostava de partilhar a tela. Agora sim, professor. Agora sim? Pronto, então, vamos lá ver. Quando me propuseram falar um pouco sobre a economia circular, pronto, uma vez que estamos aqui a falar de engenharia agrícola, porque a economia circular é uma área transversal a todas as áreas do conhecimento e todos os setores de atividade. Então e uma vez que a minha experiência está muito em volta do setor agroalimentar, da produção agrícola, da produção animal, da produção florestal, mas não só na parte da produção, mas também na parte da transformação, da agroindústria ligada a todos estes setores. Então eu resolvi acrescentar aqui a economia circular no setor agroalimentar. Pronto, e vai ser este o tema da conversa que nós vamos ter agora aqui, que eu vou fazer uma exposição e depois gostava que vocês participassem na parte final, participassem na conversa. Estava também antes, como vocês podem ver no logotipo, quem já conhece a Universidade de Évora, o nosso centro anteriormente chamava-se ICAM e neste momento evoluiu para MED. Portanto, é um centro muito maior, portanto, é o Centro de Agricultura e Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento na zona mediterrânica, está bem? Portanto, e juntamos aqui valências também de outras universidades e de outras instituições. Portanto, eu sei que há pessoas que já conheciam o ICAM, agora chega a altura de nós mudarmos, fazemos um upgrade, neste momento chamamos-nos MED. Bem, eu vou falar mais ou menos o que é que vai ser o alinhamento da minha apresentação.
Portanto, eu queria fazer uma breve introdução à economia circular, falar um pouco do conceito, estratégias, algumas aplicações e benefícios, barreiras e oportunidades para a economia circular, falar um pouco dos indicadores, que é uma coisa que se começa a falar hoje muito, como é que nós avaliamos a economia circular, como é que nós avaliamos se estamos a trabalhar bem ou não. Apresentar aqui alguns exemplos de aplicações da economia circular no setor agroalimentar. Dizer como é que esta questão está a ser encarada em Portugal, na Europa, o que é que estamos aqui mais ou menos a fazer, o que é o caminho, que meios temos. E depois fazer uma ou duas considerações finais e lançar aqui um desafio para oportunidades de colaboração. Bem, com certeza que vocês já viram este desenho da economia circular, penso eu. Portanto, o que nós temos até agora, e muitos países continuam a trabalhar assim, a maior parte do mundo continua a trabalhar assim, é seguindo um modelo económico linear, que é baseado na extração de matérias-primas, de produção de algo à custa dessas matérias-primas que nós extraímos, que extraímos da natureza, depois produzimos, distribuímos, consumimos e quando não precisamos mais deitamos fora e criamos aquilo que vulgarmente é conhecido como resíduos, não? Ora bem, o grande desígnio que nós temos hoje é a política do zero waste, resíduo zero. E então nós temos de implementar um novo modelo, que é o modelo circular, é um modelo económico circular, em que nós continuamos a utilizar matérias-primas, mas depois podemos introduzir as matérias, depois delas serem utilizadas, através de algumas práticas, nomeadamente de novos designs, de reciclagens, de reparação, de reutilização, nós podemos voltar a introduzir estas matérias-primas no sistema produtivo. Obviamente que o ótimo e o modelo teórico era se tivéssemos uma eficiência de 100%, em que teríamos ali aquela seta pequena, não sei se conseguem ver com o apontador, se não, que é esta parte dos resíduos, que isto desaparecesse por completo. Mas isso é um modelo teórico e é impossível nós alcançarmos isso. Portanto, nós vamos ter sempre uma produção ainda mínima de resíduos, mas também temos solução para ela. Temos solução para ela através da aplicação de um outro conceito, que é o conceito de simbiose industrial. No entanto, para nós fazermos esta transição, entre estes dois modelos económicos, é necessário, primeiro que tudo, uma mudança de mentalidade. Isto é, sobretudo, uma questão de mentalização e das pessoas começarem a mudar as suas atitudes. Se não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos implementar estes modelos e qualquer dia chegamos à conclusão que ainda hoje saiu publicado nos jornais de indicadores, que as metas do Acordo de Paris, só um país no mundo é que conseguiu cumprir até hoje as metas. E por mais incrível que pareça, esse país está em África e é o Ghana. Se nós vamos olhar para os países então de grandes dimensões, não conseguem e estão muito longe daquilo que se propuseram fazer nos Acordos de Paris. A própria União Europeia ainda não conseguiu lá chegar. Estamos para aí a 2/3 do caminho. Portanto, que se pode dizer que a economia circular, o que é a economia circular, qual é o conceito e o que é que a economia circular faz? Portanto, afasta-se do conceito linear, de modelo económico, e vai-se focar na preservação e valorização do capital natural e na minimização de desperdícios, de excedentes.
Portanto, ela vai se centrar no fecho de ciclo, em toda a cadeia de valor, e esta análise, este fecho de ciclo, é visto desde o estádio inicial, desde o início até ao estádio final, e a economia circular vai abrir também perspectivas para as chamadas simbioses industriais. Como é que isto é possível? Como é que nós podemos chegar aí? Portanto, repensando as atuais formas de produzir, formas de produção e de consumo, sobretudo consumo. E vamos atuar sobre o quê? Sobre uma otimização dos fluxos de bens. Vamos atuar sobre a eficiência, aumentando a eficiência do uso dos inputs, no caso dos fatores de produção. Tentar maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis. Minimizar a produção de resíduos. Maximizar o valor económico de produtos e serviços. Como disse ao princípio, preservar o capital natural e reduzir os riscos e externalidades negativas. Ora bem, isto só tem aceitação porque isto são modelos económicos, são as empresas que têm de praticar estes modelos. Portanto, isto só tem aceitação se todas estas práticas e esta forma de pensar promover a competitividade e a criação de valor nas empresas. Portanto, aqui a participação das empresas, a sensibilização das empresas é bastante importante. A economia circular, portanto, vai possibilitar e recorre a várias estratégias para a criação de valores, nomeadamente através da criação de novos modelos de negócio, através de uma ecoconcepção e do ecodesign, de uma produção limpa, falamos de ecoeficiência, da extensão dos ciclos de vida dos produtos e dos bens produzidos, das simbioses industriais, da valorização dos subprodutos e dos resíduos e de uma sensibilização e do envolvimento social. Eu neste quadro tento mais ou menos apresentar um quadro que foi feito por ocasião da apresentação do Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, portanto para o triênio 2017-2020. Portanto, este Plano de Ação já acabou, estamos a lançar um novo plano, mas este quadro pretende aqui demonstrar algumas estratégias de economia circular que estão em curso e que nós já estamos a praticar em Portugal. Portanto, o princípio é o mesmo. Quanto mais evoluirmos para a economia circular, menos recursos naturais usamos e, consequentemente, menor a pressão ambiental que estamos a criar. Como é que nós conseguimos fazer isto? Através de uma produção e uma utilização inteligente, portanto, com formas de repensar, reduzir, digitalizar tudo o que é os sistemas de produção, estendendo a vida útil dos produtos e dos componentes, através de práticas de reutilização, de reparação, de recondicionamento, de remanufaturação, de realocamento e através de uma política harmoniosa e sustentável de aplicação de materiais, portanto, pensado na reciclagem e na valorização desses materiais e nos resíduos que a produção desses materiais e desses bens gera. Para mim e para nós é muito importante esta parte da sensibilização e do envolvimento social. Portanto, nós pensamos que a formação em economia circular, a sensibilização para a economia circular deve-se começar a fazer logo nas crianças, nos jovens. Portanto, incluir alguma coisa sobre a economia circular já na educação primária. Ela precisa também que haja treinamento nas empresas. Porquê?
porque as empresas não estão preparadas. Os técnicos que estão nas empresas ainda não estão preparados, nem sequer estão familiarizados com estas práticas ou com este novo modelo de pensamento económico. É necessário também ter uma educação cívica para a cidadania ambiental. E depois temos aquilo que se calhar a nós nos diz mais respeito, que é ao nível da formação universitária. Aqui, o modelo que nós temos seguido em Évora, portanto, que é a integração de módulos dedicados à economia circular nas emendas curriculares de algumas disciplinas, mas também podemos introduzir disciplinas próprias de economia circular e lançar programas de pós-graduação, seja mestrado, seja master, seja doutorados. Eu deixei aqui como exemplo o programa que nós iremos lançar em breve na Universidade de Évora, em parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, programa de doutorado em economia circular e produção sustentável. Bem, quais é que são os benefícios que são apontados à economia circular? Portanto, a promoção da inovação, mas de uma inovação ecológica. A criação de novas oportunidades e modelos de negócios e do surgimento de novos produtos e de serviços, novos serviços. O prolongar o ciclo de vida dos recursos e dos produtos. Reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, isto já são benefícios indiretos, mas que vão estar sempre presentes com a utilização destas práticas. Minimizar a produção de resíduos, como é óbvio. Tudo isto leva a uma maior conservação do capital natural e ao diminuir as emissões dos gases de efeito de estufa, greenhouse gases, emissions, claro que também estamos a contribuir para o combate às alterações climáticas. Mas isto não é tudo uma maravilha. Portanto, nós neste momento enfrentamos enormes barreiras para que a prática da economia circular possa ser efetiva em muitos países, em muitas empresas, em muitos locais. A primeira barreira é logo as mentalidades e das modas. Enquanto nós continuarmos a seguir a mentalidade e a moda do consumismo, em que eu quero ter aquilo porque é mais novo, porque é mais bonito do meu companheiro, ou porque faz mais qualquer coisa, ou porque saiu um modelo novo de um celular, de um carro, de um computador, daquilo que seja, nós não vamos a lado nenhum. Porquê? Porque estamos sempre nesta coisa de substituir. E depois nem sequer reparamos. Não há reparação de nada. Nós, quando estragamos, compramos novo. Portanto, é preciso mudar um pouco esta mentalidade. Outra grande barreira, que eu também já identifiquei há pouco, é a falta de formação técnica das empresas para encararem o problema e para poderem realmente trabalhar e terem sensibilidade para trabalhar em economia circular. E uma barreira muito grande que nós enfrentamos aqui na Europa é a panóplia exageradíssima que nós temos de legislação e de regulamentação. Nós criamos, fazemos planos, criamos estratégias, mas em cima temos logo uma regulamentação e uns impedimentos ligados a imposições legais que não nos permitem avançar na prática. Eu pus aqui estas 4 fotografias porque isto que é uma prática que eu já vi no Brasil, no estado de Santa Catarina, há cerca de 10, 12 anos atrás, é uma prática de economia circular, é uma prática que recorre à simbiose industrial, porque juntamos aqui 2 setores de atividade, em que um que o que é resíduo de um é um bem para outro setor de atividade, que é o que eu chamo os porcos aquecerem as aves, em que nós temos aqui com o dejeto de suíno criamos biogás, de forma muito simples,
e canalizamos este biogás para as caldeiras que vão de calefação, portanto, de aquecimento dos aviários para os pintos pequenos. Isto na Europa é impossível nós termos isto, praticar isto, por uma série de legislação que nós temos de ultrapassar e que não está adaptada a este acompanhamento que nós pretendemos que seja evolutivo, e a esta evolução que nós pretendemos que se verifica a muito curto prazo. Aqui eu pretendo resumir um pouco que são várias oportunidades que nós temos para a economia circular. A parte mais à direita da tela, portanto esta parte mais à azul, é mais para a parte industrial, aplica-se mais no setor industrial, mas no setor agroalimentar, que se suporta muito na biologia, nós temos aqui várias hipóteses de trabalho e várias oportunidades. Oportunidades de uma valorização agronómica, valorização energética, valorização orgânica, aproveitando a extração bioquímica de alguns componentes que nós nunca pensámos que poderíamos aproveitar, que vão fora, que vão no lixo, que vão nos resíduos gerados neste setor agroalimentar e que têm grandes aplicações na indústria cosmética, na indústria farmacêutica. Portanto, isto são áreas de trabalho que nós temos pela frente e que podemos muito bem aproveitar. Pronto, falando um pouco dos indicadores, portanto, qualquer transição deve ser monitorizada, não é? Portanto, este monitoramento tem de ser feito com base em indicadores. Em termos de economia circular, nós classificamos os indicadores de acordo com diferentes critérios. Estes critérios são baseados em 3 eixos. Os eixos da dimensão, os eixos da região, portanto, micro, meso e macro escala, os eixos definidos pelas estratégias dos planos de ação para a economia circular e depois eixos que têm a ver com aspectos tecnológicos e aspectos socio-institucionais. Como é que nós podemos medir estes indicadores? Portanto, medir indicadores, nós conseguimos medi-los através de outputs económicos, por exemplo, produtos internos brutos, valores acrescentados brutos, de uma determinada atividade, através de valores per capita. Estes valores são muito bons porque ajustam as diferenças de vidas às dimensões dos diferentes países ou das regiões ou até das empresas. Temos indicadores relacionados com os inputs, nomeadamente indicadores de consumos de matérias-primas ou de fatores de produção. Temos indicadores relacionados com os outputs, nomeadamente indicadores de produção. E temos indicadores relacionados com o consumo, por exemplo, qual o consumo de uma determinada matéria-prima numa determinada atividade económica. Portanto, começamos aqui a introduzir a noção de métricas. Então, temos aqui alguns exemplos de indicadores que nós utilizamos em economia circular. Portanto, a emissão de gases de efeito de estufa, as pegadas ecológicas, a taxa de uso de materiais reciclados, as taxas de reciclagem, análise de ciclo de vida, taxas de benefício da reciclabilidade, taxas de recuperabilidade da energia ou da água, o seguimento de matérias-primas secundárias e a taxa e volume de resíduos gerados. O que é que são as matérias-primas secundárias? As matérias-primas secundárias é um termo que nós estamos a utilizar agora que tem a ver com as simbioses industriais. Portanto, nós, na simbiose industrial, como eu disse há pouco, aquilo que é considerado um resíduo num setor de atividade poderá ser um recurso noutro setor.
Portanto, nós vamos utilizar os resíduos de outras atividades como matérias-primas. Ou serão matérias-primas de materiais reciclados, por exemplo, ou restaurados. Portanto, isto aqui é o que nós designamos por matérias-primas secundárias. Bem, economia circular no setor agroalimentar. Sem dúvida alguma que o setor agroalimentar para mim, é o que mais se indica. E se não o é um dos mais indicados para a prática da economia circular. Seja através do fecho de ciclo, seja pelo estabelecimento de simbioses industriais. Nós temos aqui, eu vou fazer aqui recurso a alguns resultados, algumas coisas que nós extraímos de um projeto que já terminou, que foi um projeto pioneiro em Portugal para o setor agroalimentar, um projeto que eu tive a ocasião de coordenar cientificamente, com uma parceria com o Instituto de Soldadura e Qualidade, que é o projeto Alentejo Circular. Portanto, que é a economia circular na agricultura e na agroindústria na região do Alentejo. Quais é que eram os 4 campos de trabalho? Quais é que eram os 4 chavões? Era maior eficiência dos processos produtivos, fazer mais com menos, extrair mais valor a partir de materiais já mobilizados na economia, não os mandar fora. Nós podemos continuar a extrair valor desses materiais que já se encontravam mobilizados. Reduzir pressões negativas sobre o ambiente e sobre os ecossistemas e fechar os ciclos da água e dos nutrientes e melhorar a eficiência de utilização da água e dos fatores de produção e da energia. O grande chavão é resíduos são recursos. E se aplicarmos este chavão, com certeza que iremos deixar de falar de resíduos a breve trecho. Nós entendemos e vimos aqui no setor agroalimentar, e nós trabalhamos muito sobre 3 fileiras que são muito importantes na nossa região, no Alentejo: a fileira do vinho, do azeite de oliva e dos suínos. E nós vimos aqui algumas práticas de valorização em que nós podemos fazer e que são práticas de economia circular. Valorização agronómica de compostos orgânicos, nomeadamente bagaços, engaços, folhas, lamas de estação de tratamento de água residuais, de compostos que nós utilizamos no processo, por exemplo, de obtenção do vinho, no processo de vinificação. Uma valorização energética de biomassa, quer do caroço da azeitona, quer do material das podas. E uma valorização também em termos de alimentação animal, utilizando estes produtos, que eu tenho identificado: os engaços, os bagaços do vinho, as folhas, as podas das oliveiras, canalizando esses produtos também para a alimentação animal. Na fileira da suinicultura, nós identificamos aqui, ao nível da produção, tem muito a ver com o churume, portanto, com os dejetos, a aplicação dos dejetos, dos churumes, portanto, sobretudo como para uma valorização agronómica, porque o churume, o dejeto de suíno, e não só de suíno, mas também de outras espécies, tem muitos nutrientes que são essenciais para a produção agrícola. Portanto, e nós estamos, aquilo que para a atividade de suinicultura pode representar um problema, para a atividade agrícola não é, é uma mais-valia. Portanto, podemos pensar nisso através de formas de aplicação direta, de aplicar diretamente o churume, ou fazer uma aplicação após tratamentos, como, por exemplo, processos de compostagem. Portanto, utilização
de composto derivados destes produtos. Mas depois também temos toda a parte da transformação, da agroindústria. Portanto, e nós temos aqui o que é que são dos frigoríficos, dos pontos de abate, o que é que nós costumamos mandar fora, o que é que costumamos desperdiçar. O osso. Portanto, o osso hoje já é muito utilizado para criar farinha de carne e farinha de osso e para incorporar nas rações animais. O sangue. Do sangue podemos extrair plasma. As gorduras. As gorduras faz banha e faz gordura para a utilização de alimentação animal. E a tripa é muito utilizada na indústria da charcutaria e da produção de salsicha, de linguiça, etc. Portanto, isto são formas de aproveitar aquilo que, à primeira vista, seriam resíduos. Ainda há muita coisa a melhorar. Nós costumamos aqui e estamos a tentar evitar as queimadas, portanto, as incinerações, esta imagem que nós temos aqui. Portanto, isto cria problemas quer ao nível das emissões, quer ao nível da criação de cinzas que podem ser prejudiciais aos solos. Estamos a tentar, e já há uma prática corrente, através do bagaço de azeitona, que é um óleo, que hoje é um problema em Portugal, em Espanha e Itália, nos países que produzem muito azeite de oliva. É um problema enorme. Nós estamos a tentar criar aqui, tirar um aproveitamento dos nutrientes e da matéria orgânica que está incorporada que se vai embora nesse bagaço, e até pensar na sua valorização energética e depois, como já disse, também na aplicação dos chorumes animais. Ainda há muito trabalho a fazer, porque as nossas empresas dedicadas à produção animal ainda estão muito verdes e andam a fazer muitas asneiras no terreno, quando é preciso aqui um apoio muito grande. Um apoio científico e um apoio técnico muito grande. Alguns exemplos que vocês têm aqui listados de algumas práticas para redução de consumos de água, do setor da suinicultura, pisos melhor adaptados, pias corridas com boias, comedores para alimentação semilíquida, taças de recuperação de água, lavagens com água sob pressão, lavagens com espuma, não utilizando tanta água, e sobretudo nas naves, nos galpões de suinicultura, analisar os consumos de água por secções. Porque com certeza que no setor da maternidade os consumos de água são uns, na creche será outro, e ver em cada secção quais é que são as práticas que nós podemos adotar para minimizar esses consumos de água. Nos setores do vinho e do azeite, a questão da rega de precisão é fundamental. Portanto, a interação aqui entre a economia circular e a agricultura de precisão, esta relação é uma relação muito íntima, portanto, em que isto está muito ligado. Tentar evitar perdas de água ao nível do solo e da planta, e temos aqui várias técnicas, e depois implementar técnicas de lavagem, como o clean in place, portanto, lavagens no próprio local, utilizando redutores, circuitos fechados, aproveitamento de algumas águas após um tratamento para reutilizações de águas, etc. Portanto, para os consumos de energia, isto na ótica de aumentar a eficiência da utilização da energia. Portanto, abastecimento de águas por gravidade, não utilizar muitas bombas, utilizar sempre possível as condições naturais e evitar o consumo excessivo de energia. Isto está muito ligado à ambiência. Portanto, maximizar as condições naturais para tentar garantir uma boa ambiência aos animais e tentar aqui algumas questões de cogeração e transferência de calor, aproveitando o calor que é gerado e precisamos de calor para algumas atividades, mas noutras atividades o que precisamos é simplesmente frio. E então poderemos utilizar aqui esta parte de aquecimento e arrefecimento, resfriamento,
para tentarmos tirar partido disso, sem recorrer a gastos excessivos de energia. Aqui no setor do vinho e do azeite também temos algumas práticas muito semelhantes. Nós estamos a apostar muito nos painéis fotovoltaicos. Portanto, estamos a trabalhar muito nas energias renováveis, na utilização das energias renováveis. Isto é, quando eu falava há pouco no criação de novos modelos de negócio, nós temos neste momento adegas que estão a vender os seus espaços para empresas para criar, para instalarem painéis fotovoltaicos, a utilizarem a energia gerada nesses painéis para utilização na adega e depois para vender esta energia a terceiros. Portanto, isto são todos novos modelos de negócio que vão surgir à luz destas novas práticas e destas práticas de economia circular. Portanto, voltando aqui também, eu vou saltar este diapositivo, porque já, mais ou menos, já falámos um pouco. Falava aqui, dava este exemplo da utilização de efluentes tratados, portanto, águas tratadas, que podem ser utilizadas e estão a ser muito utilizadas em regas dos olivais, por exemplo. Vocês têm aqui alguns exemplos daquilo que falei há pouco, as regas adaptadas à precisão, utilização de pulverizadores, nebulizadores, painéis recuperadores de água, recirculadores de água. Portanto, isso é tudo práticas que visam a redução de consumos de água e o aumento da eficiência de utilização deste bem cada vez mais escasso. Aqui tem o exemplo também nestas figuras que nós estamos a ver da instalação dos painéis solares. Portanto, e temos aqui que eu depois vou voltar a esta discussão da produção biológica e da produção biodinâmica, mas também podem ver que há aqui também uma interação muito grande na eficiência de utilização dos fatores com as energias renováveis, por exemplo. Nós vimos neste momento, vimos em algumas fazendas, tratores que têm alfaias instaladas à frente e atrás. Isto para quê? Para com um só percurso realizarem duas operações e assim reduzirem as compactações no solo. Reduzindo as compactações do solo, não é necessário ter tantas mobilizações. Não sendo necessário tantas mobilizações, vamos combater a erosão e vamos reduzir o gasto de energia nas fazendas. Bem, o que é que estamos a fazer e o que é que se passa um pouco aqui na Europa e em Portugal? Só dar-lhes aqui alguma perspectiva. Portanto, dizer que a economia circular é uma aposta estratégica da União Europeia. É a grande aposta da União Europeia. Portanto, tudo o que se faz na União Europeia é na ótica da economia circular e, por conseguinte, cada país está a desenvolver o seu próprio plano de ação para a economia circular. Em Portugal, o Alentejo, a região onde Évora se insere, foi a região pioneira para o desenvolvimento da economia circular e avançou com a criação do FECA, cujo logotipo nós colocámos a concurso, que foi atribuído a um prémio há cerca de um ano para este logotipo, e lançámos o FECA, que é o Fórum da Economia Circular do Alentejo. Este fórum foi criado e dinamizado por iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com o apoio da Universidade de Évora, do ISQ e do BCS de Portugal. Só para quem não está habituado a ouvir falar da CCDRA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo, nós não temos estados, não temos autonomias, não temos províncias autónomas, nem nada. Temos regiões administrativas, mas não é com poder político instalado, nem poder administrativo.
Temos uma comissão, temos algumas regiões, o Alentejo, o Norte, o Algarve, Lisboa e Vale do Tejo, a região Centro, e é esta comissão de coordenação de cada região que gera os fundos europeus e que dinamiza todas as atividades que vão acontecer nesta região e que tenta captar todos esses fundos para a região. Portanto, é uma comissão pela qual nós temos de ter sempre uma parceria muito forte com eles, porque tudo o que seja atividades de extensão, dinamização e de projetos, temos de contar sempre e temos de estar muito bem vistos junto desta comissão. Bem, qual é o objetivo deste fórum, do FECA? O principal objetivo do FECA é fomentar e dinamizar a economia circular na região do Alentejo através da criação de uma rede de parceiros regionais do setor público e privado. O engraçado é que as parcerias já não são só regionais. Portanto, são parceiros a nível nacional e também já temos parceiros do lado de lá da fronteira. Já temos parceiros da Extremadura espanhola. Portanto, esta questão da economia circular não tem fronteiras. Portanto, nós temos aqui tudo isto, muito do que nós fazemos aqui, fazemos em colaboração com os nossos vizinhos espanhóis. Estamos a falar hoje, a questão hoje é falar de territórios circulares. Nós neste fórum, como eu disse, integra parceiros do setor público e do setor privado, pretendemos debater as oportunidades e os constrangimentos associados à economia circular na região. E pretendemos também difundir este conceito de circularidade, partilhar conhecimento dos vários parceiros e criar métodos para valorizar os projetos que existem e também alicerçar no fórum novos projetos. Está bem? Portanto, nós fizemos um mapeamento das ameaças e oportunidades, fizemos um mapeamento do quadro legal e dos mecanismos de financiamento e tentámos e estamos a fazer uma aproximação das empresas às comunidades científicas e tecnológicas. Criámos o Laboratório Circular do Alentejo, portanto, que é uma estrutura que pertence ao FECA, que é uma estrutura criada para dinamizar e albergar e alicerçar alguns projetos já existentes e também o surgimento de novos projetos. Neste momento, é a ambição da CCDRA, da Comissão de Coordenação, tornar o Alentejo numa região circular e que o exemplo desta criação e aquilo que nós pretendemos criar nesta região possa ser replicado noutras regiões do país, da Europa e até do mundo. Todos os anos, e quando nós temos fundos europeus, e neste momento nós acabámos uma época de financiamento europeu que foi o Horizonte 2020, e neste momento nós estamos a falar do Horizonte 2030. Então, cada região desenvolve a sua estratégia regional de especialização inteligente, as chamadas EREIs. Para o Alentejo, a EREI 2030 encontra-se alicerçada em dois grandes eixos: a circularidade da economia e a digitalização da economia. Portanto, como podem ver, a economia circular vai ser o nosso motor de desenvolvimento para a Europa, para Portugal, para o Alentejo. E esperamos que possamos dar bons exemplos, que isto possa ser adaptado noutras regiões. Nós estamos neste momento a preparar um grande projeto ao abrigo do Horizonte 2030, precisamente para criar o Alentejo dentro deste território circular. Portanto, é um projeto em que nós estamos a estudar soluções sistémicas para o desenvolvimento da economia circular e, obviamente,
o setor mais forte no Alentejo, o setor económico mais forte no Alentejo, é o setor agroalimentar. Portanto, este projeto vai ser, vai andar à volta de tudo o que está relacionado com o setor agroalimentar. Eu adianto já aqui, destapo já um bocadinho o véu do que vai ser o projeto. Isto é o layout do que nós estamos aqui a apresentar. Estamos a preparar isto para podermos candidatar em fevereiro, mas estamos já a trabalhar todos os parceiros, as nossas parcerias internacionais também, por isso é que isto está tudo em inglês, para desenvolvermos este layout que vai assentar, como eu disse, no setor agroalimentar. Elegemos aqui as cadeias de valor mais importantes para o setor, para o Alentejo, que é a produção animal, a amêndoa, a horticultura, a olivicultura e o vinho, e vamos desenvolver soluções sistémicas para os excedentes das produções, que já não lhe queremos chamar resíduos, queremos deixar de falar em resíduos, para os excedentes da produção. Iremos atacar aqui também o problema dos plásticos na agricultura, que é um problema que está a crescer muito aqui por causa do desenvolvimento de algumas atividades que temos na nossa região. Depois temos de desenhar soluções sistémicas para o uso da água e soluções sistémicas para o uso de energia. Obviamente, e eu gostava de ressaltar isto, um bom projeto tem de estar alicerçado num bom estado da arte. Portanto, a primeira ação que nós vamos fazer, e já o estamos a desenvolver, é o estudo do metabolismo regional. Está bem? Saber o que é que aqui se passa e como é que aqui as coisas se processam, recorrendo aos tais indicadores para a economia circular que eu há pouco apresentei. Portanto, eu acho que já estou a cumprir mais ou menos o tempo que me foi disponibilizado. Eu queria aqui deixar estas considerações finais, uma vez que estamos a falar um pouco também de sustentabilidade. Nós nunca podemos esquecer que a sustentabilidade assenta em 3 pilares, pelo menos em 3 pilares. É o pilar ambiental, o pilar económico e o pilar social. Neste momento, há uma tendência generalizada para que o pilar ambiental se sobreponha aos outros 2 pilares. Parece que quando falamos em sustentabilidade, só estamos a falar de sustentabilidade ambiental. Daí aparecem as questões do biológico e do orgânico é que é bom, o intensivo está condenado, mas esquecemos dos outros pilares. Se não tivermos a produção intensiva, que não tem tantos defeitos como os ecologistas lhe querem colocar, e isso depois é tudo, se analisarmos através de uma rigorosa análise técnico-científica, a maior parte dos defeitos que se colocam neste tipo de produções desmistificam-se facilmente. Portanto, se não foram sistemas intensivos, eu pergunto, onde é que está o pilar económico, onde é que as empresas ganham dinheiro e como é que as empresas geram emprego para que as famílias se possam alimentar. Portanto, estamos aqui a esquecer os outros pilares. Portanto, se nós pensarmos nesta ótica de economia circular, ela é o grande da sustentabilidade. Mas é da sustentabilidade pensando nos 3 pilares. E esta, sim, é uma sustentabilidade equilibrada. Portanto, é a sustentabilidade que pensa nos 3 pilares. Eu vou terminar com um desafio para os colegas de Minas, com um desafio grande. Nós, neste momento, temos outro projeto também em desenvolvimento, também eu estou integrado nele, que é o projeto Sustain Olive. É um projeto PRIMA. PRIMA é uma linha de apoio a projetos desenvolvidos
para a região mediterrânica, quer dizer, para a Europa do Sul e para o norte da África. Portanto, este projeto Sustain Olive, portanto, é um projeto que está a estudar toda a produção da olivicultura e do azeite de oliva, uma produção sustentável, está bem? Portanto, e nós pretendemos, nesta área do Mediterrâneo, melhorar a sustentabilidade do setor do azeite através da implementação e da promoção de um conjunto de soluções inovadoras de gestão sustentável, baseada em conceitos agroecológicos, bem como na troca de conhecimento e participação de múltiplos atores associados e também tendo em conta fins comerciais. E o grande desafio, quem já esteve aqui em Portugal, e há muitos colegas, quer da UFLA, quer da Universidade Federal de Viçosa, e não só, que conhecem aqui, que há muitas similaridades, muitas semelhanças entre a nossa produção de azeitona e a vossa produção de café. Portanto, e o meu desafio era que se talvez possamos trabalhar em conjunto para colocar em prática um projeto que seria o Sustain Coffee. E assim termino. Agradeço a vossa atenção. Isto é o nosso conventinho no nosso campus da Mitra, que também alguns já conhecem, que neste momento fizemos um outsourcing, pensando na sustentabilidade e no aproveitamento, para não criar isto um edifício velho. E neste momento está um grupo a instalar aqui um hotel, um boutique hotel, um hotel rural. Portanto, espero que quando cá venham possam também desfrutar disto. Então eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, sim. Nós que agradecemos, professor. Parabéns pela apresentação. No chat já está disponibilizado a lista de presença para essa palestra, então, para os participantes, preencham a lista de presença para receber o certificado. E a gente abre agora para as perguntas. Enquanto o pessoal vai pensando aqui, eu gostaria de perguntar, professor, dentro do projeto, em relação à economia circular, existe alguma campanha associada à educação básica, à inserção de realmente esse tema para as pessoas do ensino básico, para as crianças? Vamos ver. Nós não temos um projeto para a economia circular, nós temos um plano de ação para a economia circular, em que nós, dentro do plano de ação, temos vários projetos. Portanto, nós, se calhar, temos mais de 100 projetos a trabalhar em economia circular. Nós temos outro projeto que também nós começámos a desenvolver. Eu não sei se a professora Daiane ainda está conectada ou não, mas foi um projeto que começámos a preparar e a candidatar quando ela cá esteve, em parceria com a Espanha, que é o projeto Eco 2CIR, em que precisamente uma parte desse projeto tem a ver com a aproximação às escolas. Nós, na Universidade de Évora, não ficámos responsáveis com essa parte. Quem ficou com essa parte e que teve um sucesso muito grande foi uma associação de municípios do Baixo Alentejo, do município de Mértola, que é uma cidade já quase na fronteira com o Algarve. Mas tal como eu disse logo no início, portanto, de pequenino é que se torce o pepino, como nós costumamos dizer. Portanto, é fundamental nós começarmos a incutir e a mentalizar e a criar nas crianças, na educação básica. Se calhar no infantário pode ser demasiado cedo, mas pelo menos ao nível do espírito da economia circular. E há muitas iniciativas e muitos projetos para isso. Perfeito. Temos uma pergunta aqui no chat da Maria Cristina de Souza. Professor, Sim. como poderíamos aplicar o conceito de economia circular na chamada para redução da utilização de antibióticos na produção animal? Bem,
os antibióticos, portanto, é um tratamento, não é? Isto eu vou falar da minha perspectiva também, enquanto na minha formação em zootecnia, um pouco, mas eu entendo que os antibióticos não é uma prática corrente. É algo que não é normal, que nós não deveríamos sequer utilizar. Portanto, se nós aplicarmos o conceito de economia circular, se fizermos bons sistemas de produção animal, recorrendo a boas práticas do maneio do animal, tem muito a ver também com o bem-estar animal, mas criando uma boa eficiência energética, uma boa eficiência do uso de água, com certeza que os animais terão muito melhor manejo. Ora, se os animais têm muito melhor manejo, se calhar não vão precisar de antibióticos. A não ser que estejamos a pensar no uso de antibióticos como promotores de crescimento ou mudarmos aquilo que é natural, não é? Mas penso que não é isso que nós não pretendemos fazer. Está bem? Professor, temos uma outra pergunta aqui da professora Jaqueline. Como pode o engenheiro agrícola trabalhar mitigando a inserção da economia circular em pequenas e médias propriedades rurais? Bem, eu acho que o engenheiro agrícola aqui tem um... Vamos lá ver. Se nós vamos às pequenas e médias propriedades rurais, nós vamos ver que são elas que desde há muito tempo já utilizam a economia circular. Elas já fazem práticas de economia circular. Por exemplo, deixar os restos das culturas no terreno é uma prática, a incorporação destes restos das culturas no terreno é uma prática de economia circular. Porque vai valorizar. Já não temos um resíduo. Portanto, o que nós temos de fazer, o papel do engenheiro agrícola é incentivar, ir ao pequeno e à média fazenda, incentivar a continuidade dessas práticas, porque elas são boas, e desincentivar aquelas que não são boas práticas. Porque muitas vezes o fazendeiro é levado por caminhos, por razões económicas ou por razões de mediatismo, por caminhos que não são os mais sustentáveis, por negócio. Aí o engenheiro agrícola tem um papel fundamental nesse acompanhamento. Está bem? Daí que seja importante criar nos currículos da engenharia agrícola toda esta questão e o estudo desta problemática. Temos mais uma pergunta aqui da Juliana Lobo. Parabéns pela palestra, professor Vasco. Um dos questionamentos apontados por empresas com relação à economia circular é o custo de mudar toda a cadeia produtiva. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vamos lá ver. O que eu tenho a dizer sobre isto? Isto é a reação típica das empresas. Porque as empresas muitas vezes não fazem contas. E as empresas, tudo o que seja investir, não querem. Pelo menos aqui em Portugal, na Europa, em algumas partes da Europa, mas eu penso que no Brasil também se passa muito. As empresas não o querem. Porque é um investimento, o investimento para eles é um aumento de custos. E depois, como não fazem contas, não conseguem ver que vão recuperar esse investimento. Portanto, o que nós temos de fazer é mentalizar que investem aqui para ganhar mais à frente. Na questão da energia, eu dou um exemplo. Hoje, nenhum lagar de azeite ou adega para produção de vinho em Portugal, não há nenhum que não utilize iluminação LED. Portanto, isso representou um investimento muito grande. Mas todos já perceberam que depois a fatura da eletricidade baixou. Porquê? Porque o consumo baixa muito. Quer investimento em lâmpadas, quer o próprio consumo energético.
Portanto, e se houver aqui, e hoje está-se a discutir muito com a crise energética que estamos, ainda hoje foi discutido e está a discutir o governo espanhol hoje apresentou aqui uma proposta à Comissão Europeia por causa do custo da energia que está a escalar de uma forma enorme, que será, deixa-nos, por favor, cada país integrar as energias renováveis na produção de energia a custos reais. Porque se nós utilizarmos as energias renováveis, de certeza que o custo da energia vai baixar. O problema é que nós não temos ainda mecanismos de integrar as energias renováveis para ser utilizado por toda a gente. Mas nas empresas podemos fazer, na autonomia. E se as empresas realmente fizerem contas, seja por painéis solares, seja com aspectos de cogeração de energia através de centrais de biomassa, seja pela substituição de lâmpadas, etc., vão ver ao dia de hoje que compensa fazer esse investimento. Bom, acho que não temos mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Então, podemos ir para as colocações finais. Eu vou passar a palavra para o professor, para ele fazer as colocações finais. Daí a gente agradece. Eu agradeço as perguntas. Espero ter respondido bem, espero ter ajudado e coloco-me à vossa disposição para posteriormente também podemos voltar a falar disto. Se tiverem alguma pergunta ou isso, há muita gente que já tem o meu contacto, pode disponibilizar aos demais. Está bem? Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós do PET Engenharia Agrícola somos muito gratos pela sua participação neste evento.